Na lei brasileira, existem punições diferentes para os crimes de racismo e injúria racial. O crime de racismo se configura quando alguém se recusa ou impede o acesso de uma pessoa a estabelecimentos comerciais, bem como entradas sociais, ambientes públicos e também quando nega um emprego. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, quem praticou pode ser punido independentemente de quando cometeu o crime. Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 4º, rege-se pelos princípios de independência nacional, prevalecência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Já a injúria racial, ela acontece quando a honra de alguém é ofendida usando-se de elementos como raça, cor, etnia, religião ou origem. Está associada ao uso de palavras com teor depreciativo ou ofensivo referente à raça ou cor. O crime de injúria está previsto no Código Penal. O condenado deve cumprir pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Contudo, se a injúria conter elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou deficiente, a pena aumenta para a reclusão de 1 a 3 anos. Vamos falar um pouquinho agora das políticas de cotas e o debate público. As políticas de promoção da igualdade racial surgiram e, a partir daí, ações afirmativas que geraram as cotas aqui no Brasil e também em outros países. As ações afirmativas no mundo podem ser observadas em países como Nova Zelândia, Índia e Estados Unidos. No Brasil, essas ações teve início com a Lei do Boi. Essa lei obrigava os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de agricultura e veterinária mantidas pela União reservar anualmente de preferência de 50% das suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras que residem com suas famílias na zona rural, e 30% a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residem em cidades ou vilas que não possuem estabelecimentos de ensino médio. Depois, tivemos a cota mínima de 30% para mulheres nas candidaturas a cargo proporcionais. Então, aqui, quando os candidatos de cada partido, então cada partido ele deverá individualmente indicar no mínimo 30% de mulheres filiadas para concorrer no pleito. Temos também a cota em universidades, que surgiu com a lei número 12.711 em 2012. Essa lei ela foi sancionada em agosto de 2012 e ela garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público em cursos regulares ou de educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Temos também as cotas em serviços públicos, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre essa lei 12.711 e sobre essa lei que reserva os 20% do número de vagas aos negros. Existem muitos argumentos contrários a esse regime de cotas. Por exemplo, a lei de cotas fere o mérito, não contrata os melhores candidatos. As cotas têm que ser sociais e não raciais. Somos todos da raça humana. A ciência já provou que só existe uma raça. As cotas raciais vão diminuir a qualidade das instituições.
Muitas vezes quem pratica a discriminação também é negro e assim por diante. Então existem diversos argumentos contrários a esse sistema de cotas. Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente da Lei 12.711 de 2012. Essa lei, então, como já foi comentado, ela é a lei que dá cota, né, para alunos de escola pública com recorte de raça e renda de no mínimo 50%. Esse projeto de lei foi proposto em 1999 por Nice Lobão. Concorre às vagas reservadas autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência nos termos da legislação em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências na população da unidade de federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, o que significa isso? Significa que, se naquele local onde está localizada a instituição de ensino, vamos supor que pelo censo verificou-se naquele local, naquela cidade, que 30% da população são de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Então, essa instituição, ela tem que fornecer 30% das vagas para essas pessoas. As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. No quadro do próximo slide, a gente vai conseguir entender melhor como é que funciona essas cotas. A responsabilidade de monitoramento, então, dessa lei, né, é do MEC, do CEPIR e da FUNAI. E essa lei, ela tem a revisão a cada 10 anos. Então, aqui, ó, nós podemos observar aqui essa questão das cotas. Então, nós temos aqui a quantidade de vagas em um determinado curso. Dessa quantidade total de vagas, no mínimo 50% será reservada a alunos de escola pública. Por que no mínimo 50%? Porque os alunos de escola pública, eles também concorrem às demais vagas. Então, pode ser que no total das vagas atribuídas, tenha mais do que 50% destinadas ao aluno de ensino público. Desse 50%, né, que é destinado por lei, né, desse mínimo que é destinado, 50% seria destinado para pessoas com renda menor do que um salário mínimo e meio per capita. E o restante, né, para renda maior do que um salário mínimo e meio. Então, aqui, ó, por que é no mínimo 50%? Porque pode acontecer, né, de eu ter mais pessoas que foram classificadas, né, porque isso é por ordem de classificação, que foram classificadas que têm menos do que um salário mínimo e meio. Ou seja, se todo mundo que passou em sistemas de cotas, ele tem menos do que um salário mínimo e meio, então, e isso representa, né, 50%, é os 50% das vagas, então todos eles vão entrar. E aí não vai sobrar vaga nenhuma para quem tem mais do que um salário mínimo per capita, um salário mínimo e meio per capita. Aí, ó, desses 50% aqui, então uma porcentagem tem que ser destinada a pretos, pardos e indígenas. E essa porcentagem é definida de acordo com o IBGE. E aí as demais vagas são para as outras pessoas. E aqui, né, desse mínimo, tem uma porcentagem mínima que é para pretos, pardos e indígenas e pretos, pardos e indígenas com deficiência, tá? Então, essa quantidade mínima também está subdividida com pessoas com e sem
deficiências. Aí, em 2014, surgiu a Lei 12.990, que é a cota exclusivamente racial de 20% para os concursos públicos. Isso vem da justificativa do aumento da representatividade de negros no poder executivo. Concorre, então, a essas vagas quem se autodeclarar negro, que seria preto ou pardo. E em caso de autodeclaração falsa, a eliminação do concurso ou a anulação da posse do candidato. A responsabilidade por monitoramento nesse caso seria da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, que é o CEPIR. Também, nesse caso, a vigência é de 10 anos. Agora vamos falar um pouquinho do embasamento jurídico dessa Lei 12.990. O artigo 1º, ficam reservados aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta lei. E aí tem continuação esse parágrafo. O artigo 2. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Além disso, temos também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que seria o ADPF 186. Então, aqui ele fala da constitucionalidade das cotas nas universidades e das bancas. Quem quiser verificar essa arguição, ela está disponível em material complementar para vocês no Moodle. Além disso, temos também a orientação normativa número 3, que se baseia no critério de fenótipo. Essa orientação, ela dispõe sobre as regras de aferição da vericidade da autodeclaração prestada pelos candidatos negros para os fins do disposto da Lei 12.990, de 9 de junho de 2014. Além disso, temos também a ação declaratória de constitucionalidade 41, que ela se refere à constitucionalidade das cotas nos serviços públicos e também das bancas. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa orientação normativa número 3 que foi citada no slide anterior. Essa normativa ela estabelece a obrigatoriedade de bancas em todos os editais do Poder Executivo a ser realizada antes da homologação do concurso. O critério utilizado é o de fenótipo, e essas bancas são compostas com diversidade de gênero, raça, cor e preferencialmente naturalidade. Há a possibilidade de recurso em relação a elas. Algumas considerações. As bancas elas não avaliam a identidade do candidato. A função da banca é confirmar a veracidade de autodeclaração. As bancas não declaram que é ou não negro, mas verifica a autodeclaração com base no fenótipo do candidato. A aplicação do critério apresenta um grau de subjetividade semelhante à de outras etapas do processo seletivo. Apenas um membro faz as perguntas a cada entrevista. É explicado ao candidato a dinâmica da entrevista e da filmagem da mesma. Por exemplo, eles podem perguntar: você se autodeclara negro? Por que você fez a opção de concorrer pelo sistema de cotas para negros? Como você construiu sua identidade racial? Os princípios de deliberação são respeito à autodeclaração em caso de indefinição insanável, garantia de isonomia, ou seja, o princípio geral do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei, respeito pela dignidade do candidato e, por final, a busca do consenso.